Boa noite. Sejam todos bem-vindos à Cruzada Espírita Cristã, nosso cantinho perto de Deus. E bom, muito bom receber todos vocês, e a espiritualidade também, com certeza, está nos assistindo. Hoje nós temos a alegria de receber o Ricardo Caixeta, um grande irmão de Guaraci, estudioso da doutrina, uma família linda, família espírita e família material aqui também, né, Lúcia? Com certeza. Muito obrigado pela visita. A Tereza fica no pé, né? Aí dos palestrantes aí. E o Ricardo sofre com a nossa perseguição. Mas é uma perseguição boa. É, que bom. É isso aí. Vamos então iniciar a noite de hoje com esse brinde, né? Um brinde que o Espiritismo nos oferece: conhecimento. Pai querido, de bondade, de amor, de perfeição, nosso Pai que estais nos céus, em toda parte, Criador do universo, que reside em nós, que olha por nós, que não nos abandona jamais, infinito em amor e caridade. Nosso Criador, nosso Eterno, nossa divindade, e como nos ensina o Espiritismo, a inteligência suprema, a causa de tudo e de todos. Muito obrigado, Pai, por este encontro em mais uma noite de quarta-feira aqui na Cruzada. Obrigado a Jesus Cristo, que nos governa e nos guia, nos orienta, neste controle universal dos Espíritos, nossos irmãos de luz, trabalhadores incansáveis, como um imenso exército que se movimenta, como estrelas cadentes que cintilam no universo, ajudando o Pai a governar os mundos com amor. Muito obrigado por esta oportunidade. Estamos aqui, Pai, em busca de consolo e esclarecimento. Que o consolo nos mostre que os problemas, que as dificuldades desenvolvem a faculdade da alma, o intelecto da alma.
em busca do conhecimento que nos liberta, nos dá a certeza da vida futura, nos dá a certeza da vida verdadeira, a vida espiritual. Nos dá força, Senhor, para seguirmos em frente, marchando as pegadas de Jesus Cristo, que nos ensina através do seu Evangelho que devemos largar os vícios e seguir amando e perdoando até os últimos dias desta passagem chamada reencarnação. Nos intua, Pai, a ouvir a voz dos nossos anjos de guarda que nos acompanham e que muitas vezes nos afastamos deles por causa do nosso orgulho e do nosso apego material pelas coisas. Faça brilhar em nós, Pai, o seu Evangelho através do maior exemplo que teve na terra, Jesus Cristo, o Messias, Cristo planetário, que nos abraça neste momento e autoriza essa sessão na voz do nosso irmão Ricardo, que será guiado por seu mentor, e nós possamos sair daqui reabastecidos, revigorados para os desafios e aprendermos definitivamente sermos simples de espírito e humildes de coração. Em nome de Deus e Jesus, damos início a mais uma noite de encontro com Deus, que assim seja. Nosso irmão Ricardo. Boa noite, meus amigos. Agradecemos a presença de todos vocês nesta casa na noite de hoje. Agradecemos o convite que foi feito pela Tereza. Mês sim, não é? Que em dezembro a gente teve aqui, não é? Me lembrei aqui agora. Mas enquanto tiver o convite, a gente vem. Né? Agradecemos de fato mesmo por estarmos aqui, não é? A oportunidade, porque as casas de oração em que buscamos o pensamento de Jesus são para nós um aconchego, uma consolação e uma esperança, sem as quais a gente talvez não estivesse de pé. Então, realmente uma gratidão por estar aqui. Agradecemos a Elaine também, Gabriel e seu Glaucio pela introdução musical, que criou a ambiência vibratória mais favorável, né, para a nossa noite. Vamos procurar agora pelo pensamento nosso Mestre Jesus, cuja força de amor permanece ativa nesta terra. Ele é capaz de auscultar os nossos sentimentos mais íntimos e saberá responder aquilo que necessitamos nesse momento. Possamos levar até Ele, então, a nossa gratidão por esse dia, as nossas queixas e dificuldades pela jornada da vida, os nossos pedidos de socorro, de ajuda, por nós e por tantos que caminham conosco. Que tenhamos a condição de abrir o coração para captar a resposta que Ele vai oferecer pela intuição, recebendo também um abraço espiritual das equipes que aqui estão a seu serviço para nos amparar na jornada da vida. Possamos estar em paz nessa noite e que Ele nos ajude com a reflexão que iremos fazer.
quando o nosso mestre nos deixou a oração do Pai Nosso, que é sucinta e muito expressiva em ensinamentos, nós vamos localizar ali uma fala que precisa ser objeto de nossas reflexões. Ao final da oração, após a solicitação que a criatura faz ao Pai Celestial para que encontre forças para não cair nas tentações que nos desviam do caminho, Jesus coloca uma frase que fecha a oração dizendo: mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Como uma tarefa da criatura, uma obrigação talvez e uma aspiração de nós que caminhamos na jornada evolutiva, pedir a Deus que nos livre do mal. Que meios será existirem para nos livrar do mal? Que forças podemos movimentar em nossa defesa? A única defesa real da criatura, que é aquela das forças contrárias que lhes paralisa a evolução, impedindo o atendimento do seu propósito divino. Porque tudo que se pede a Deus, Deus responde por meio das próprias criaturas, dando força para que a criatura, cada um de nós, manifeste a vontade de Deus. Quando nós pedimos a Ele, então, que nos livre do mal, rogamos que nos sejam concedidos os instrumentos para essa defesa apropriada, que é sim muito necessária. O mal, nós já sabemos, pelo extenso ensino que os Espíritos nos deixaram, não se trata da personificação de nenhuma criatura nele devotada para todo sempre. Nós sabemos que não existem entidades criadas no mal e destinadas ao mal. A doutrina nos esclareceu de que o mal é apenas um erro de interpretação da criatura na sua imperfeição e imaturidade, que faz com que ela não compreenda o pensamento divino e não tenha condição temporária de aplicar a lei divina. Esse é o mal. Quando a criatura esquece que é reflexo individualizado de Deus, da fonte criadora. Então o mal não está em nenhuma entidade em específica. Ele está em nós, quando com ele sintonizamos, e nos outros, quando os outros nele sintonizam. Mas o mal em nossa vida, isto é, aquele que pode de fato afetar a nossa destinação, a nossa vida na encarnação e no plano espiritual, é desse que temos que nos ocupar, não é? Como nos defender dele? Saberiam vocês responder? Como nos defendemos do mal? Fazemos algum tipo de defesa contra o mal? Pensemos no plano material da vida. Nós vivemos em uma humanidade ainda muito perturbada em vários sentidos. E nós sabemos que existem em nossas sociedades muitos desafios de segurança pública, não é? E naturalmente, compreendendo a vulnerabilidade dessa experiência, nós vamos manejar equipamentos de defesa em nossas residências, em nossos veículos, em nosso local de trabalho, não é assim? Subimos às vezes os muros, colocamos ali algum aparato que dificulte o acesso, utilizamos um alarme, qualquer coisa do tipo, não é assim? No plano material, porque nós sabemos que a oportunidade acaba por fazer corações que caem em determinados erros. Então você tenta não criar a oportunidade defendendo-se, não é? Contra talvez um assalto ou uma intervenção no seu lar de alguma natureza que possa ser prejudicial.
Ou então, quando pensamos na saúde do corpo físico, tentamos defendê-la, seguindo a orientação dos médicos, fazendo talvez um regime, controlando a alimentação, um exercício físico, alguma coisa nesse sentido, em razão dos estudos que vão dizer que uma coisa faz bem e outra não faz bem. Isso são mecanismos naturais que usamos para nos defender no plano material, defender o corpo e os bens que temporariamente estão conosco. Nenhum de nós deixa de usá-las, não é mesmo? Nós não deixamos de usar esses, vamos dizer, instrumentos que garantem a nossa paz. É da prudência que sejam utilizados. Mas e quais seriam os instrumentos para defender espíritos do mal? Para defender a nós outros como espíritos de um mal que possa nos ocorrer? Essa que é a pergunta que faço a vocês nessa noite. Qual instrumento a gente usa para nos defender do mal verdadeiro, enquanto espíritos imortais? Porque as cercas elétricas, os alarmes e os muros defendem o plano material. As vitaminas, as vacinas, os remédios nos defendem a saúde material do corpo físico, até que ele seja chamado de volta ao pó da terra. Mas e o espírito imortal? Como ele se defende? O que ele pode usar para garantir a sua paz? E aí, quando fazemos essa pergunta, vamos embaralhar às vezes a cabeça, porque vamos pensar assim, mas pera lá, estamos defendendo o corpo, com instrumentos do corpo, porque estamos encarnados. E o espírito precisaria de defesa, já que ele está no corpo, né? Está encarnado, então defende o corpo, defende o espírito, não seria assim? Não funciona assim. Porque cercas elétricas não impedem o acesso de entidades trevosas na nossa casa. Alarmes não nos defendem contra eles. Não é? Vitaminas, remédios e instrumentos do corpo físico não impedem que energias de doença do plano espiritual afetem o nosso corpo físico e levem-no a adoecer. Então é necessário outras defesas, não é? Quais defesas? Faço essa reflexão a vocês, pois li uma mensagem de André falando, né? Talvez até uma anedota ele conta, André Luiz, de alguém que vai dizer assim a ele: olha, nós não precisamos nos defender do mal, porque Deus é Deus e Ele nos defende do mal, não é? Deus é bondade infinita, Ele tem recursos suficientes e poder, então Ele vai defender as suas criaturas do mal. Isso não é mentira, é verdade. Só que esse coração com quem André Luiz dialogava vai falar assim: então, já que Ele nos defende de nossa parte, não precisamos fazer nada, porque Ele já está defendendo, está tudo certo, né? E assim está certo. Aí André não se deu muito por satisfeito, mas encerrou o assunto. Aí eles seguiram caminhando e esse amigo entra numa farmácia e pede para que se aplicasse nele uma vacina contra a varíola. Não se tem mais varíola, né, meus amigos? Por causa das vacinas. E varíola era uma coisa muito desagradável, é uma virose que gera feridas no corpo físico, como que bolhas, não é? Muito, muito doloridas, difícil de passar. Não mata, dificilmente, mas gerava isso. Claro que no passado matava, porque não se tinha nenhum tipo de recurso médico. Dava febre, muito desagradável. Conhece alguém que teve varíola? Não, eu não conheço. Porque as vacinas nos defenderam. E aí André diz assim a ele: então, peraí, você está usando a vacina para se defender da varíola. Não usará então outros instrumentos para se defender do mal? Não será necessário? Percebem? Percebem que necessitamos refletir se estamos fazendo isso? Por que eu faço essas, talvez desagradáveis perguntas a vocês? Todos nós sabemos
que nós estamos vivendo dias muito importantes para a história evolutiva do planeta Terra de provas e expiações. Jesus está concluindo a transição planetária para uma outra etapa. Já nos foi anunciado isso há centenas de anos, né? Ele falou, a doutrina espírita reforçou, isso já é coisa antiga. Mas nós estamos vivendo esses dias e há um movimento muito grande de forças contrárias para que essa transição se complete, não é? E essas forças precisam encontrar atuação nas criaturas para que elas possam vencer, nos espíritos encarnados, sobretudo. E então, em razão de tudo isso, nós vivemos dias de provas muito intensas, não é? Nós concluímos agora em 2023 o ciclo da pandemia de coronavírus, que foi uma provação coletiva que nosso Senhor Jesus Cristo permitiu que esta terra viesse, estabelecendo um tempo de 5 anos para que ela reverberasse. De fato, assim se foi. 19, 20, 21, 22 e 23. Em 23 ela concluiu-se. Provação mais coletiva a nível mundial, não é? Só que nós ingressamos agora em 24 em uma nova etapa de provações mais intensas no campo individual, isto é, na vida de cada um de nós. Porque estamos todos sendo avaliados pelo plano espiritual para ver se temos condição de habitar a nova terra. De fato é isso que está acontecendo, não é? Então, aplica-se prova para ver se os alunos aprenderam. E um dos elementos dessas provas individuais que cada um estamos vivendo é justamente na condução moral da nossa vida, mas num tópico em específico. Com quais forças espirituais você vive e age em sua vida? Isto é, quais espíritos você convida para estar contigo? Com quais entidades você se afiniza pelo pensamento, pela intenção, pelo desejo de realizar algo ou não? Porque os espíritos das regiões umbralinas estão agindo intensamente no plano encarnatório para conduzir os corações num determinado sentido. Então estamos vivendo, de fato, eras de assédio espiritual muito grande, não é? Vocês já pensaram em marcar uma consulta com um psiquiatra? Não é? Eu estive pensando esses dias em marcar uma, né? Porque nós estamos vivendo uma rotina tão intensa e complexa, em que estamos sempre ansiosos, perturbados, inquietos, a insônia vem, ou então durante o dia você fica com sono, à noite não tem sono, tantas coisas estranhas estão acontecendo, né? A rotina completamente revertida de ponta cabeça, você não sabe se está aqui, se está lá, se não está aqui, não é? Com esses instrumentos eletrônicos que nos obsediam permanentemente das redes sociais e o infernizador do WhatsApp contra nós estamos é difícil, não é? Há alguns anos eu já desativei a função de notificação do meu celular, para vocês terem uma ideia. Fica no silencioso, não é? Até uma amiga fez brincadeira um dia, que ela passou mal à noite, né? E ela não ligou, né? Mas depois ela falou que se tivesse ligado, eu falei, olha, sinto muito, né? Você não ia receber ajuda, que fica no silêncio, até desligo à noite o celular, não é? Sinto lhe dizer. E aí peça ajuda aos espíritos, eles estão sempre, ela se sentiu até ofendida, né? Mas, de fato, desliguei, porque é tanto assédio de tantas coisas em qualquer hora, que fica te jogando pensamentos, te colocando em conexões que você não deseja, porque é uma forma de invadir a nossa casa, né? Vocês já pensaram nisso? Porque você coloca todos os instrumentos de defesa, muros altos, toda aquela coisa toda, e deixa o celular funcionando e o WhatsApp sofre, não é? E o Instagram apresentando coisas que você não precisa para comprar e pessoas que estão vivendo ilusões que você também quer viver, e fica aquela coisa na sua casa. É por isso que eu quase marquei uma consulta com um psiquiatra, estou quase lá. Porque nós estamos vivendo essa intensidade.
Percebam isso, meus amigos, porque isso é real. Só que, como nós permitimos que uma energia do plano espiritual age em nossa vida? Como que isso se dá? Vocês já ouviram falar que nós temos, além do corpo físico, um outro corpo chamado duplo etérico? Já ouviram falar? Não é? Por que duplo etérico? Porque ele é uma duplicação do corpo físico, mas de matéria sutil, não visível pelos olhos físicos, por isso etérico, não é? É uma frequência sutil, que reveste o nosso corpo físico, protegendo-o de energias do plano espiritual, mas ao mesmo tempo dando passagem a energias do plano espiritual. É nesse corpo etérico que se encontram os chakras, centros de força, que fazem conexão com as glândulas, com os plexos nervosos do corpo, e todo um funcionamento complexo que é da vida do encarnado. Isso está nos livros da Doutrina Espírita e em tantos outros por aí que já falam desse assunto. E nesse corpo duplo etérico, nós vamos ter um filtro que protege-nos dessas energias do plano espiritual. Não é? Então, por exemplo, André Luiz conta um caso que está no livro Sexo e Destino. Eles estavam num empreendimento de assistência a uma pessoa que estava doente no plano da encarnação, não é? E aí estavam vários trabalhadores, e um dos trabalhadores estava muito envolvido porque a assistida era a sua filha. E aí eles estiveram numa determinada localidade, não é? Num determinado local, um local de danças, né? De baladas, localizando o marido dessa filha do nosso personagem aqui, que estava com a outra, né, a amante lá no local, não é? Porque ela estava acamada para desencarnar e ele já estava com a outra, estabelecendo os contatos afetivos. E aí quando o sogro, em verdade, né, estava desencarnado, mas ainda era sogro, ele viu o seu genro, ele ficou tão irado, porque ele pensou, a minha filha está morrendo, está acamada, e o ordinário está aqui, não é? Nessa atividade com a outra. Ele ficou com tanta raiva que vai até ele e dá murros. Dá murro nele. O espírito. Dando murro no encarnado. E aí a questão é, ele sentiu a dor do soco? Ele sentiu o abalo físico como a gente sentiria se sofresse um golpe dessa natureza? Não sentiu. Ele sente um desconforto, leve desconforto, porque aquela energia de alguma forma o acessou, mas não na sua integralidade. Por quê? Porque nós temos uma defesa natural no duplo etérico para não permitir que essas energias entrem em nosso campo diretamente, não é? Mas elas entram em determinadas situações. Quais situações? Quando esse corpo, que é onde está a aura, a emanação vibratória, né, do corpo físico, do espírito, está fragilizado. Então imaginem a aura, né? Vocês já devem ter visto uma foto que representam a aura, né? Como se fosse um campo de energia de várias cores, assim, em volta do corpo físico, mais ou menos no formato do corpo físico, com uma espessura menor ou maior, a depender da situação. Essa aura, todos nós temos, né? É natural, é uma emanação energética da nossa vitalidade espiritual. Ela está nos garantindo a vida e a saúde. Só que em alguns casos, essa aura estreita-se, ela vai ficando fina em alguns pontos, chega-se a romper em determinados pontos, como se estivesse fazendo buracos, não é? Rompimentos mesmo. Você olha assim, você vê um ponto escuro, porque naquele ponto há uma retenção energética, na aura ela está fragilizada. Quando isso acontece, naquele ponto, as energias do plano espiritual nos acessam. As energias que nos depreciam naturalmente. É por esses pontos de conexão que os espíritos que nos perseguem interferem na nossa vida.
E aí todo tipo de patologia, de dificuldade pode se estabelecer em razão dessa situação. Isto é, quando estamos com a aura fragilizada, estamos frágeis espiritualmente. Mas por outro lado, quando ela está harmonizada, as forças trevosas não nos acessam. Percebem como o fazemos para nos defender do mal a nível espiritual? Fazendo o possível para manter essa estrutura energética em alta vibração, íntegra, pois ela naturalmente nos defende. Como que a gente faz isso? Aí nós vamos encontrar uma orientação de Emmanuel, que está no livro Algo Mais, no capítulo 25, na mensagem intitulada Forças Contrárias. Porque Emmanuel, ele não queria falar assim, inimigos espirituais, porque nós temos essa tendência, né, de colocar a responsabilidade em alguém que está nos perseguindo, em alguém que está contra nós, que é o nosso algoz e a vítima, né, naturalmente. Emmanuel não usa essa terminologia, porque ela não é verdadeira. Não existe vítima, existe cúmplice, não é? Você só encontra com aquilo que já está em você e com o qual você se sintoniza. Essa é a lei. Então ele chama de forças contrárias. Podem estar nos outros ou em nós. Mas ele vai dizer assim. Ele fala, né, das tecnologias da Terra e da época, né? E vai dizer assim: justo reconhecer que a tomada de sombra espiritual igualmente existe. Tomada, né? Igual essas elétricas que fazem passar a eletricidade. Está dizendo, a tomada de sombra espiritual também existe. Espécie de fio para ligação com o desequilíbrio. Da mesma forma como a energia elétrica flui pelos fios e no ponto do conector ela acessa o seu equipamento, na tomada, existem também instrumentos energéticos que nos ligam em planos de desequilíbrio, né? Com sombras do plano espiritual. E aí ele vai dizer: essa tomada de sombra espiritual se revela claramente numa frase de queixa, num apontamento leviano, numa brincadeira de mau gosto, no boato infeliz, na referência maliciosa, ou em qualquer conceito-chave que nos induza para a descaridade, a falta de caridade e a perturbação. Como que se estabelece a tomada com essas forças de sombra? Quando a criatura manifesta vibrações inferiores por meio de condutas inferiores, sejam elas executadas ou pensadas. Então, quando você faz uma queixa, um julgamento, você fragiliza a sua vibração. Quando você se irrita com qualquer coisa, manifestando comportamentos orgulhosos, porque a irritabilidade nasce do orgulho, você fragiliza a sua aura. Quando você faz um comentário calunioso da vida de alguém, você estabelece uma conexão inferior, fragiliza a sua aura. Não é? E tanto mais, não é? Tantos comportamentos. Qual que é a chave desses comportamentos? A falta de caridade. Quando faltamos com a compreensão do amor divino em qualquer situação, estaremos em condição frágil, energeticamente frágil. É daí que a situação complica para nós. Já se irritaram hoje? Comentaram da vida de alguém que não estava presente? Não é? Não é? Pensaram em fazer alguma coisa que é ilegal para as leis humanas, ou das quais talvez Jesus se envergonhasse? Porque a coisa é assim, gente. Se você não é capaz de fazer o que você está desejando fazer na presença de Jesus, é porque não se deve fazer. Pensaram, não é?
Porque nós vivemos numa terra de provas e expiações. E as criaturas são imperfeitas. É muito natural. Não é para nos abaixar, não é falar, nossa, que pena, né? Não vai mais. Mas para nos mostrar que nós somos os autores da nossa paz. Nós somos os responsáveis pela nossa felicidade, pelo nosso equilíbrio. Não é o outro. Porque todos nós sabemos que é errado falar mal de alguém. Por uma simples razão. Você não gosta e se sente ofendido quando falam de você. Então, naturalmente, não se deve falar do outro. Não é? Não há mais assim, vamos dizer, confusão para nós sobre o que é certo e o que é errado do ponto de vista moral. Está quase tudo mais ou menos claro. O que às vezes nos falta é o empenho, a vontade de não manifestarmos forças inferiores. Por mais que a gente adore falar do colega, né? E a gente gosta, porque de alguma forma a gente se sente maior, né? A gente é tão frágil emocionalmente que às vezes a gente precisa depreciar o outro para se sentir bem. Isso é verdade, né, meus amigos? É por isso que a gente adora encontrar com fulano, ciclano e já começa, menina, né? Toda frase que começa com esse negócio de menina, gente, isso é um assunto, né? Que não vai sair boa coisa. Deixa eu te contar. Não vai contar. Porque ela não vai falar assim, deixa eu te contar. Menina, colega, meu vizinho doou 1000 cestas básicas para uma entidade. Você acredita? Não vai falar isso. Menina, você não acredita? A minha bromélia deu flor. Eu achava que ela nem dava flor. Uma flor maravilhosa. Não é isso. Não. Quando começa com menina, termina com outra coisa. E é nessas coisas, meus amigos, que às vezes nós apreciamos que a nossa aura vai se estreitando, vira aquela folha de papel. E aí é muito fácil ser rompida. É muito fácil você ser vítima de assédio espiritual. Porque as entidades que estão no plano espiritual, em baixa vibração, ela te acha. Isto é, estabeleceu a conexão pela sintonia, ela te localiza imediatamente. Há uma das obras de André Luiz, que agora eu não sei qual, em que ele vem ao plano encarnatório, junto do benfeitor para uma determinada atividade, e eles andam pelas ruas de uma cidade. Primeiro que André já notou como se fosse uma nuvem escura sobre a cidade, ele achou até que fosse chover. Aí o benfeitor falou, não é chuva não. São as emanações dos pensamentos coletivos dos encarnados. Porque você vai somando, vira aquela coisa, não é? Tudo bem, aí seguiram. Aí passava um, ele via uma sombra grudada em um, outra sombra grudada em outro. Aí o outro fulano ia do outro lado com umas 10 sombras, e ele falou, gente, mas o que é isso? E aí o benfeitor falou, são os nossos irmãos encarnados, em sintonia com os irmãos desencarnados, em faixa de sombra, de inferioridade, não é? É o princípio da sintonia, extremamente comum. Só que o que acontece? A gente fica frágil. Isso lá 100, 200, 1000 anos atrás era uma coisa, porque nós estávamos assim em teste para ver se vai, tinha-se muitas chances, errou, vamos encarnar de novo, né? Só que no dia e na época em que a gente vive hoje, não funciona mais assim, não é? As nossas escolhas morais têm consequências mais intensas, porque é como se fossem os últimos minutos da prova do Enem. E você está quase alcançando a nota de corte. E você só tem 10 perguntas ainda para responder, percebe? Então é uma oportunidade de valor, de um valor evolutivo grande. Então esses elementos de que Emmanuel nos fala, eles vão criar para nós complicações e nos colocar na sintonia do mal. Aí não adianta fazer a oração do Pai Nosso pedindo para se livrar do mal, se você se coloca no caminho do mal por livre e espontânea vontade, não é? Mas vai dizer Emmanuel,
Se somos mentalmente visitados por ideias de crueldade e discórdia, lamentação ou desânimo, acendamos o sinal vermelho do não prossigas. Sinal vermelho do não prossigas. No espaço que está entre o cérebro e os lábios, ou entre o pensamento e as mãos, impedindo a palavra falada ou escrita, inconveniente e destrutiva. Então veja aqui, se no nosso campo mental somos visitados, porque tudo começa no pensamento, por ideias de crueldade, fazer mal a alguém, a um animal, uma planta ou qualquer coisa, por ideias de discórdia, fazer intriga, estabelecer conflitos, odiar, lamentação, que é fruto de vaidades feridas, sempre ilusão, ou desânimo, né? Desânimo. Se Deus é tão bom e o seu amor é tão infinito, porque o desânimo, tudo isso são vibrações inferiores. Apareceu no seu campo mental, sinal vermelho. Consciência, isto é, autoconhecimento do que está em você, para você acender o sinal vermelho. Ah, pera lá, isso aqui não. Isso aqui não. Vocês podem até usar determinadas falas de poder, mantras, né? Dizendo assim, não, essa crueldade não é minha. Esse desânimo não é meu. Fala no coração. Essa tristeza não é minha. Essa vontade de me destruir não é minha. Para que você estabeleça a diferença entre você e a vibração que te alcança naquele momento. Aí, a partir dessa diferença, Emmanuel vai dizer: freie a ação ou a palavra mal orientada. Veio no campo mental, encerre no campo mental. Sabe por quê, meus amigos? Porque nós somos antenas, não é? O espírito, ele não está fechado. Não existe pensamento meu e pensamento seu. Existe pensamento em faixas de frequência que se sintonizam. Então, inevitavelmente, nós vamos captar ideias ruins, inspirações ruins, porque estamos numa terra ainda de provas e expiações. Vai acontecer, não é? Vai vir umas coisas assim que você até quer fazer, mas é um horror. Irmão, eu estou dizendo, mas veja bem, diga não. Não vou continuar um diálogo de alguém que está em faixa de malícia aqui comigo. Não vou. Vou ficar em silêncio. Não é? Não vou comentar mal da vida de alguém. Percebe? É captar. É impedir alguma coisa de se manifestar no seu início. E assim você estabelece uma harmonia vibratória maior. Isso é um dos meios essenciais. E é o meio que nos leva a evoluir. Porque chega algum momento, meus amigos, da nossa jornada que a gente cansa de coisas inferiores. A gente cansa. Não tolera mais algumas coisas. Ah, que preguiça. E aí você fala assim, não. Eu mereço algo melhor. Eu mereço estar bem. Eu mereço estar em paz. Você precisa tomar essa decisão. Porque é a vontade do Espírito. Quando o Espírito manifesta a vontade, Deus respeita. E as entidades inferiores também. Como nós estamos assim, meio amolecidos, né? Não sabe se vai, não sabe se fica, qualquer coisa que vem, fica. Não é? Porque não temos vontade, não temos filtro. Não é? Vocês já perceberam a depreciação energética das músicas dessa terra? Não é? E aquilo vem, e alguém põe aquilo tocar, e vamos deixar, porque é o que toca, né? Na FM. Que é FM o quê? Não é? Vai de reto, não vai fazer curva não, desliga esse negócio aqui. Se estiver no seu lar, impeça, não manifeste vibrações inferiores na sua casa. É o seu templo de segurança nessa encarnação. Não deixe entrar não é? Mas é um filho adolescente, porque eu vi. Na minha casa não, porque ele ainda não tem condição de entender o buraco que está entrando.
Mas você talvez já tenha. Aí você fala, isso aqui não. Percebe? É a vontade. Mas isso naturalmente não pode vir com agressividade. Porque faixa de agressividade é desamor. E desamor não funciona. Mas é aquela vontade serena e firme de alguém que deseja estar bem. Mas deseja que os outros também estejam bem junto de ti. Percebe? A televisão está recheada de forças trevosas. A internet, então, nem se fala. Faça filtro, fala, não, isso aqui não entra na minha casa, não. Se precisar, joga o celular pela janela. Não é? Porque qual é o valor maior? A tua paz, a tua felicidade, a tua segurança espiritual? Ou 1, 2, 3 curtidas e alguém que está mandando uma mensagem vai ficar chateado se você não responder? Nós estamos nos dias de estabelecer essa linha para estabelecer paz em nossa vida. Não adianta mais ficar amolecido e ficar fazendo oração do Pai Nosso pedindo para Deus nos livrar do mal. É contraditório, meus amigos. Você pede uma coisa que não está fazendo. Percebe? Mas a oração é uma das forças mais poderosas para restaurar as nossas energias. Isso devo dizer a vocês. Fazer o bem é excelente. Pensar o bem é ótimo. Trabalho construtivo é muito bom. Só que a oração tem um poder divino em fazer isso. É por isso que os Espíritos nos orientam extensivamente à prece. E é por isso que a gente vem a casas como essa. Porque às vezes, meus amigos, no nosso próprio lar, ou nos ambientes de trabalho, ou de vida social que a gente frequenta, não há campos mais altos de vibração. As pessoas não pensam assim. E você naturalmente não vai virar uma de Carola, né? Ficar, vamos fazer um Pai Nosso para começar e terminar? Não, não é por aí, não é? Aí a gente procura lugares de paz, para que a gente possa se reabastecer energeticamente. Por que a gente se sente bem num lugar como esse? Porque, primeiro, aqui as pessoas vêm com boas intenções. Então o lugar já está mais ou menos bem, né? Segundo, há um investimento do plano espiritual para que haja portais de luz aqui, que nos conectam às faixas superiores dessa terra, não é? Dos pensamentos celestiais que nos inspiram. É por isso que a gente se sente bem aqui. Só que a gente precisa exercitar a força de buscar o Pai Celestial. Existe um caso que está relatado no livro Mensageiros, e eu não sei se foi parar no filme, porque eu ainda não assisti. Mas vocês vão saber se foi ou não que assistiram. Está relatado ali do meio para o fim do livro. Quando André Luiz está numa casa de socorro nas regiões umbralinas, dirigida por irmã Ismália, nossa irmã Ismália, acho que junto de seu, não sei se cônjuge, ele é um casal que dirigia, não é? Aquele posto de socorro. E ali era um lugar onde se recebia espíritos que estavam necessitando de um tratamento mais dedicado, estava muito perto das regiões umbralinas mais densas, perto da terra. Não era assim, vamos dizer, um bosque das águas. Era um local de trabalho, de vibrações mais difíceis, porque as pessoas estavam doentes ali, não é? E a André Luiz estava lá, estava o Aniceto, não é o Edson celular. Era o Aniceto mesmo, tá? Não era ele não. Estava ali. Aí de repente fala assim, vamos até um outro pavilhão que agora nós temos uma atividade. E aí se deslocaram de onde estavam e foram andando. E André começou a perceber que piorava assim, a paisagem, começou a ficar mais escuro, uma coisa assim mais esquisita, ficou em silêncio, né? Porque ele percebeu que havia um silêncio ali naquele espaço, como se as pessoas nem quisessem falar. E aí foi naquela coisa, ele entrou num pavilhão que ele percebeu que era muito extenso, não sabia, estava tudo muito escuro. Aí de repente eles acenderam as luzes. Quando eles acenderam as luzes, André teve que controlar o seu sentimento de horror, porque ele viu mais de exatamente 1980 entidades que ele estava, espíritos desencarnados que estavam dormindo, marcas extensas esticadas, aquele povo dormindo. E não era um sono assim de recém-nascido. Eles dormiam com os olhos abertos, gazeados, né? Travados, frios, como se fossem múmias.
pois estavam tendo pesadelos. Era uma coisa feia de se ver. André estremeceu com aquela paisagem. Aí foi dizer a ele que ali haviam espíritos em condição muito ruim, que viveram na terra negando piamente as coisas espirituais, não procuraram fazer nenhum tipo de bem, era contra todo tipo de fé, mesmo que frequentasse templo religioso, né? Os materialistas de plantão, que não se abriam para nada de mais alto. Chegavam no plano espiritual, negaram tanto a vida espiritual que chega lá vai dormir, porque acha que não existe. Só que dormem com seus próprios pesadelos. Então estava aquele povo todo ali. E aí qual que era a assistência que eles faziam? Dava alimento, aconchegava, fazia oração, fazia vibração. De vez em quando um despertava. Pensa bem, eu teria desistido. Quando a moça falou assim, a gente falou, olha, aqui um por semana, né? 1980, um por semana. Eu fiz a conta e se ia gastar uns 100 anos para despertar esse povo todo. Fora os que estavam chegando, né? Ai, que trabalho, né? Pensa bem, que dificuldade, né? A gente vive a vida aqui criando tanta desarmonia, chega lá e dá trabalho. Era difícil. Mas aí, todo dia, num determinado horário, eles faziam uma prece em favor daqueles espíritos. E aí, naquele dia, quem conduziu a prece foi Ismália, irmã Ismália. Aniceto, em posição evolutiva inferior, pede para que André estivesse quieto, ouvisse as falas de Ismália e repetisse mentalmente para que houvesse um equilíbrio vibratório na prece que ela iria fazer. E aí apagaram as luzes artificiais, voltou aquele escuro, e aí Ismália começa a fazer uma oração. Muito bonita, né? Pedindo pela misericórdia de Deus, nomeando a dificuldade daqueles irmãos que eles encontravam naquele momento, pedindo misericórdia, pedindo para que eles se despertassem, fez uma prece muito comovida. Aí André Luiz, ele fez alguma coisa como às vezes a gente faz, né? Ficou com o olho aberto e o outro fechado, né? Porque ele queria ver o que ia acontecer, né? Ainda bem, né? Que ele contou para nós. E aí começou, no meio da prece, ele abriu o olho e percebeu, estava tudo escuro, mas irmã Ismália começou a brilhar, manifestar um extenso brilho em cor azulinha, azul, sobretudo na região do tórax, porque é onde está o chakra cardíaco. A emanação maior dela vinha dali. Ela expandiu o seu campo vibratório, que para nós encarnados chamamos de aura. Como que ela fez isso? Com a oração. Porque naquele momento ela procurou o Pai Celestial. Só que André pegou o outro olho, deu uma espiada e viu que todos de alguma forma brilhavam, menos que Ismália, em cores diferentes. Até que chegou nos lá que estava mais para apagado do que aceso, né? Aquela coisa bem fraquinha, mas estavam lá, graças a Deus. André se sentiu bem porque ele emitia uma vibraçãozinha de luz, aquela luz de vela que passa uma ventania, ela quase apaga, era dele, né? Mas já ficou feliz. E aí ela continuou a prece. Aí aquela vibração manteve-se e de repente, do plano espiritual começou a descer flocos esbranquiçados de elementos energéticos que vinham. O que é isso? A resposta dos espíritos superiores, que ali representavam a misericórdia divina. Se tivéssemos olhos de ver, quando nesta sala fizermos a prece de início ao fim, esses elementos, forças cairão sobre nós. É a resposta de Deus, que nunca deixa de responder uma prece, porque o seu amor é infinito. Ele só espera a criatura procurá-lo. Só que André percebeu uma coisa: aqueles flocos caíam em todo o ambiente, só que eles não conseguiam alcançar as entidades que estavam dormindo em sombra. E eles se aglomeravam naqueles corações que estavam fazendo a oração. Por quê? Sintonia. Deus não viola a nossa liberdade. Se nós não desejarmos estar com Ele, Ele vai respeitar. E as suas forças vibratórias de amor não nos alcançarão, porque nós não as desejamos.
Que amor era do Pai Celestial, né? Mas eles se aglomeravam em maior quantidade, sabe em quem? Em Ismalha. Porque ela era ali o espírito mais adiantado, que já tinha construído nela própria mais aspirações pelo bem, pelo belo, pelo justo, pelo amor. Ela era mais virtuosa. Isto é, ela tinha mais tomadas com as quais se conectavam com planos superiores. A gente tem também várias tomadas, mas a maior parte faz conexão com outros planos. André recebeu alguma coisinha, os outros também. E de repente, bolas de luz começaram a sair deles, né? E alcançavam os espíritos que estavam dormindo. Por quê? Porque os espíritos, por si mesmos, não tinham condição de fazer uma prece e procurar o Pai Celestial. Eles estavam em condição de negação, de sono autoinduzido. Deus ofereceu ajuda a todos, os mais capacitados receberam e doaram para aqueles que estavam menos capacitados. Percebe? Essa é a força da intercessão. É por isso que a gente precisa de amigos espirituais, de benfeitores, porque às vezes a gente não consegue encontrar Deus, mas eles conseguem. Então não desvalidem a prece de uma mãezinha, de uma vozinha. Fala, meu filho, estou orando por você, não esqueça não. Não imagine o poder. Estou orando por você. Porque muitas vezes nós só estamos aqui porque intercederam por nós. Porque por nossa própria parte não conseguimos achar o amor infinito de Deus. Ismalha recebeu a maior parte e doou a maior parte. As bolas de luz que ela oferecia eram as maiores e as mais rápidas e alcançavam vários espíritos de uma só vez. Porque a taça dela era maior para receber as bênçãos de Deus. Mas pela lei divina, quem recebe doa. Então ela doava mais também. Percebe? Todos ficaram bem. Eu acho que ela ficou melhor do que todos, não é? Que recebeu a maior parte. E naquele momento, agora eu não vou lembrar, que não deu tempo de ler até o final do capítulo. Eu não sei se alguém despertou, eu acho que não. Receberam aquela luz, um ou outro mexeu, um ou outro fez não sei o quê, aí apagou a luz, não despertaram. Ou talvez um saiu levantando ali. Mas o que vale aqui é o ensinamento. Em qualquer momento da vida, estejamos nós em situação que for, em local que for, se desejarmos encontrar o Pai Celestial, Ele vai nos encontrar. E essa conexão precisa ser feita no coração pela força da prece. E ela é capaz de repor a nossa aura se ela estiver fragilizada. E se junto de nós estiverem entidades trevosas, elas vão se afastar. Elas podem até voltar depois, se a tua vontade não estiver tão firme, mas naquele momento elas se afastam. Esse é um dos maiores poderes da criatura. E eu digo isso a vocês, meus amigos, porque eventos haverão ainda neste ciclo de transição planetária, em que só a força da prece será capaz de nos manter de pé. Guardem essa mensagem para vocês, porque foi como eu a recebi. Situações vão acontecer nesta humanidade terrestre em que não haverão nenhum tipo de defesa material possível. Só a força da fé por meio da prece. É por isso que a gente precisa já se preparar, não é? Estabelecer esse contato com Deus. Lembrem disso então. Peçam a Deus que lhes defenda do mal, mas defendam a si mesmos do mal, exercendo o poder da fé em seus corações. Porque para um coração que tem fé, as trevas não têm nenhum poder. Em um lar onde há uma pessoa que ore, venere a Deus e faça o bem, todos naquele lar estão protegidos. Sabiam disso? Pode ser a mãezinha esquecida, que faz oração por todos. Pelo menos naquele lar, vibração trevosa não acessa. Saiu dali, ela encontra o seu destinatário. Mas ali, não, porque ela está com Deus.
Lembrem-se disso para que os seus lares sejam também templos. Meus amigos, Jesus escolheu fazer os evangelhos na casa de Simão Pedro. Ele nunca entrou em uma igreja construída por mãos humanas, Jesus, nosso mestre. Porque ele queria dizer, olha, Deus tem que estar presente no templo do lar. Porque é dali que emanam as forças que nos mantêm de pé. Cuidem para que entrem em seus lares. E se o negócio estiver meio saindo dos trilhos, procurem extensivamente a oração. Porque ela terá poder de nos defender. Permita-me concluir, meus amigos, apenas com uma mensagem de André, que vai nos mostrar algumas coisas que não precisamos mais